Após superar o paulistano na estreia da Copa Super 8, o São Paulo tinha a difícil missão de bater o Minas nas semifinais. O São Paulo conquistou uma belíssima vitória e bateu o melhor time do NBB por 78-70 e chegou à grande final. A decisão será mais um jogão, já que o São Paulo encara o Flamengo. O rival venceu o Bauru nas semifinais. A partida será nesse sábado. O campeão da Copa Super 8 garante uma vaga na edição de 2022 da Champions League América, competição de clubes mais importante do continente. A diretoria são paulina segue em busca de um diretor executivo para a próxima temporada e um novo nome foi revelado. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Ricardo Moreira, que faz muito sucesso nos Estados Unidos e seu atual vínculo é com Orlando City. Ainda segundo a apuração, o contato ocorreu em dezembro e o empresário Júlio Bertolucci foi quem fez a ponte com o aval do presidente Júlio Casares e do dirigente Muricy Ramalho. No entanto, apesar da cobiça não houver acerto bem adaptado ao país e com projetos profissionais e pessoais, seria inviável a saída de Ricardo Moreira para voltar ao Brasil nesse momento. Assim, o São Paulo continua buscando um executivo no mercado, mas não há nenhuma negociação avançada. Novos nomes devem ser avaliados. O São Paulo terá mudanças na zaga para o confronto direto contra o Internacional, valendo a liderança do Brasileirão. A Arboleda levou o terceiro cartão amarelo no empate em 1-1 contra o Atlético Paranaense e está suspenso. Com isso, o técnico Diniz deve escalar Diego Costa como titular na vaga do equatoriano. Caso o jovem revelado em Cotia seja escolhido, ele formará a dupla com Bruno Alves e a torcida são paulina tem aspectos positivos e negativos com a dupla em campo. Nessa temporada foram 14 jogos disputados com eles como titulares na defesa do São Paulo. Nessas 14 partidas, o São Paulo conseguiu 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Porém, apesar do bom retrospecto, os números de gols sofridos formam um alerta para a equipe. Com eles em campo, o São Paulo levou 20 gols, uma média de 1,4 gols sofrido por jogo. Somente em 4 jogos a dupla de zaga saiu sem levar gols, nas vitórias sobre Flamengo, Palmeiras e Atlético Goianiense e no empate sem gols diante do Grêmio. Se pegarmos somente o Brasileirão, o desempenho melhora. A equipe perdeu apenas um jogo na competição com Bruno Alves e Diego Costa na zaga, que foi para o Red Bull Bragantino por 4-2. Foram ainda 5 vitórias e um empate. Com futuro ainda indefinido no São Paulo, o atacante Galeano, das categorias de base, começa a ganhar espaço no elenco comandado por Diniz. O jogador de 20 anos estendeu seu contrato com o São Paulo até o dia 31 de janeiro deste ano. Após essa data, o time terá que adquirir em definitivo o jogador por $600 mil, cerca de 3,1 milhões, ou fazer um novo acordo com o Rubinu do Paraguai. Enquanto a definição sobre sua situação não sai, Galeano tem trabalhado nos treinos para permanecer no São Paulo. Isso tem feito com que ele apareça com maior frequência entre os relacionados. No último domingo, por exemplo, o jogador desbancou jogadores mais experientes como Trellis e Roas e viajou para a partida contra o Atlético Paranaense. Os outros dois ficaram em São Paulo. Embora tenha conquistado mais espaço, Galeano tem apenas 7 minutos em campo no empate com o Ceará fora de casa. Mesmo assim, Diniz confia no garoto e afirmou em entrevista coletiva que irá utilizá-lo no momento certo. O técnico não respondeu sobre a permanência de Galeano no São Paulo. É um jogador que tem um histórico muito bom na base. Ele está se adaptando ao jeito de jogar aos jogadores. Do sub-20 para o profissional tem uma gigantesca distância. Temos que colocar na hora certa que vemos que é o jogador que pode produzir. Ele está se dedicando cada vez mais, disse o técnico. Autor de 18 gols em 25 jogos em 2020 pelo Sub-20, Galeano se destaca pelo estilo de jogo. Geralmente atuando pelas pontas, ele tem força física e velocidade como principais características. Ele também pode atuar como centroavante. Essas qualidades fizeram parte da torcida nutrir carinho pelo jogador. A cada boa atuação na base, torcedores pediam a promoção ao profissional. Agora, há pedidos para que ele entre em campo pelo Brasileirão são comuns. O São Paulo decidiu tentar renovar com Juan Fran, depois de praticamente dar como certa a saída do jogador
por causa do seu alto salário, tendo que cortar custos nos próximos anos para tentar amenizar a grande dívida que atualmente gira em torno de 570 milhões. A diretoria espera que o lateral direito aceite uma oferta inferior à atual. Juanfran chegou ao São Paulo em 2019 com um contrato válido somente até o fim do ano seguinte, por causa de sua idade avançada. Devido à pandemia do coronavírus, as competições da temporada 2020 se estenderam até fevereiro de 2021, o que fez com que o espanhol assinasse uma extensão de contrato válida até o fim do Brasileirão. Agora a situação é outra. A gestão do Leco se destacou por contratar jogadores estrelados a peso de ouro, mesmo não tendo condições de arcar com esses custos. O novo presidente, Júlio Casares, pretende adotar uma política de austeridade financeira no São Paulo, com o intuito de cortar custos e amenizar dívidas, e por isso a renovação de Juanfran é o grande desafio para a nova gestão. Peça-chave no esquema de Diniz, Juanfran, aos 36 anos, ainda mantém um bom nível de performance e vem sendo um dos destaques da equipe nos últimos jogos, embora o São Paulo tenha caído de desempenho coletivamente. O problema é que, além de costurar um novo acordo com Juanfran envolvendo cifras mais modestas, a diretoria são paulina também luta contra a desvalorização do real. O euro, moeda adotada na Espanha, país de Juanfran, vale muito mais do que a moeda que circula no Brasil, fator que pode dificultar um acordo entre o jogador e o São Paulo.